da paz, amparados nessas vibrações de luz com as quais o Mestre nos envolve, independente do nosso, até da nossa vontade, porque nós vivemos mergulhados na aura de Jesus, e essas bênçãos possam fazer em nós aquela mágica de ir nos transformando lentamente, paulatinamente, em criaturas melhores. Primeira pergunta que nós nos fazemos: o que realmente é a doutrina espírita? Muitas vezes é muito difícil conceituá-la. Se diz que doutrina espírita é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião, mas a gente repete isso aí como jargão, sem entender perfeitamente o que significa cada uma dessas coisas. O próprio mestre Allan Kardec, o codificador, definiu a doutrina espírita como uma ciência de observação. Porque não pode ser uma ciência experimental, uma vez que o fenômeno mediúnico não acontece da maneira como nós desejaríamos, como nós queremos, e nós temos que surpreendê-lo, e a partir do fenômeno mediúnico observar. Então ele diz que o Espiritismo é uma ciência de observação que visa estudar as leis do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Essa é a definição que ele dá. Não obstante, o primeiro livro da doutrina espírita não é um livro científico, é um livro filosófico. E ali já no início, no frontispício, já está descrito lá que é uma filosofia espiritualista. Depois ele viria a escrever um livro onde ele estuda as regras, as leis que regem o mundo espiritual e sua relação com o mundo corporal, que é exatamente o livro dos médiuns. E o terceiro livro que ele escreve é um livro de caráter religioso e que recebeu o nome de Evangelho. Inicialmente a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, depois na segunda edição o termo imitação saiu e virou o Evangelho segundo o Espiritismo. E alguns críticos dizem que ele nunca deveria ter escrito esse livro, porque a doutrina espírita deveria ter permanecido com seu caráter científico. E com o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe um caráter religioso. E aí, para nós resolvermos a questão, não é nem ciência, nem filosofia, nem religião, é tudo isso. É um misto de ciência, filosofia e religião, mas nós precisamos nos perguntar o que é cada uma dessas coisas. Realmente a doutrina espírita nasceu de uma investigação científica? Qual é o trabalho? Como é que a ciência trabalha? A ciência é uma atividade humana muito recente. A ciência como a conhecemos hoje, a não ser o termo ciência, utilizado genericamente como conhecimento das coisas. Isso sempre existiu. O homem sempre buscou o conhecimento das coisas. Mas ciência como método é muito recente. Data da Idade Moderna, do século XV para cá. Até o século XV não havia ciência conforme a entendemos hoje. A filosofia também é uma atividade humana muito recente. Data de 600 a 800 anos antes de Cristo, que é ontem. Como é que nós entendíamos o universo que nos cerca até então? Até então, o nosso método de busca da verdade, do conhecimento, era simplesmente a observação da natureza. E se nós formos perceber o que nós utilizamos de conhecimento para o nosso dia a dia, a maior parte do conhecimento que nós utilizamos não vem nem de investigação científica, nem de qualquer filosofia, vem simplesmente da observação da natureza e aquilo que os nossos antepassados vão nos passando, para que nós tenhamos condições de sobreviver no mundo em que vivemos. Sabemos que o sol desapareceu, mas que essa noite não será eterna, que amanhã, em determinado momento, o sol reaparecerá e inaugurará um novo dia. De onde veio isso? Da observação que nós fazemos desde que nascemos.
Não precisa ter medo que o sol sumiu, nunca mais vai aparecer. Ele aparece. Há alguns psicólogos que dizem que a criança, quando a mãe desaparece, dando a chorar, porque ela tem a sensação de que aquele ser querido nunca mais vai aparecer. Mas com a observação constante, à medida que os meses passam, os anos passam, ela sabe que a mãe o coloca para dormir, mas a mãe vai aparecer na manhã seguinte. Então a maior parte do que sabemos vem da observação, daquilo que nos ensinam os nossos pais, os nossos professores, né? Mas é aquilo que não é possível entendermos com a simples observação. Desde a mais remota antiguidade, há coisas que desafiam o nosso conhecimento. Entretanto, a criatura humana, ela tem uma característica muito interessante, que é a sua curiosidade, a sua necessidade de conhecer as coisas. A nossa necessidade de nos apropriarmos do universo que nos cerca intelectualmente. Nós precisamos compreender que nada é mais temeroso do que o desconhecido. Então precisamos vencer o desconhecido. E o que fazíamos para entendermos aquilo que a simples observação não podia nos explicar? Criávamos uma explicação fantasiosa, uma história. E essas histórias iam sendo contadas de geração em geração, criando os mitos de cada povo. O conjunto de histórias contado por uma determinada cultura se torna a sua mitologia. E os povos antigos são ricos em suas mitologias. A mitologia grega, a mitologia romana, que é mais ou menos herdada da grega, a egípcia, a caldaica, a hindu, né? Todos os povos tiveram seu conjunto de histórias fictícias que inventavam para explicar a natureza. O que é curioso é que a mitologia de vários desses povos tem algumas coincidências. Entretanto, em determinado momento, os homens sentiram necessidade de algo mais concreto em que acreditar. E aí os gregos, em torno de 800, 400, 600, 800 a.C., começaram, alguns deles principalmente, até fora da península grega, mas nas colônias gregas da Ásia Menor, começaram a criar um processo de investigação da natureza que se chama lógica. Então as coisas devem ser explicadas com um senso lógico, racional. E aí começa a nascer a filosofia. A filosofia nasce de perguntas. Por que a Terra não cai? Que ela, segundo a mitologia grega, é sustentada por um titã primitivo chamado Atlas. Tudo bem, a Terra não cai, o Atlas é um gigante, até hoje os mapas, né, reunidos recebem o nome de Atlas em decorrência disso. Esse titã sustentava a Terra. Mas aí alguém perguntou, mas e o Atlas, por que ele não cai com a Terra? Ah, porque ele está em cima de uma tartaruga gigante. Ah, tudo bem. Mas alguém depois perguntou, e a tartaruga aí? Não era possível sustentar aquela série de perguntas com uma lenda, com uma história dessas. E aí começaram a investigar, utilizando o raciocínio, a coerência racional, surge a filosofia. A filosofia, então, é um processo de investigação que utiliza o raciocínio. E muito tempo depois é que surgiria um método científico, a partir dos trabalhos de Isaac Newton e principalmente de um pensador, de um filósofo francês chamado René Descartes, onde num tratado que ele chama de Discurso sobre o Método, ele cria as bases do método científico. E hoje toda investigação científica tem que se basear nos princípios desse método. Então, evidentemente, para cada tipo de investigação se criam métodos próprios, mas sempre com base nesses princípios metodológicos propostos por René Descartes. E ele começa a dizer que para que nós atinjamos a verdade, a primeira coisa que nós precisamos é duvidar. Todo aquele que começa a investigar um determinado fenômeno, acreditando nas explicações anteriores, está fadado a se enganar. Então, a primeira coisa é negar. É duvidar de tudo para começar a investigação. O que faz o cientista e o filósofo? A mesma coisa, investigam os fatos que podem ser observados.
Fatos ou fenômenos são qualquer coisa que pode ser captado pelos nossos sentidos. A simples queda de uma maçã, né? Aquele episódio que teria gerado na cabeça de Newton na pergunta por que os objetos caem na Terra, e a partir disso ele chega na lei da gravitação universal. Qualquer coisa que nós observamos é um fato que precisa ser investigado, filosófica ou cientificamente. O método científico consiste em, observando um fato, elaborar uma explicação provisória que se chama hipótese. E a partir dessa hipótese se elaboram alguns experimentos, ou se vai a campo para procurar subsídios para explicar aquela hipótese. Quando aquela hipótese não é negada pela formulação do método científico que se utiliza para investigar aquela hipótese, o cientista diz que aquela hipótese é provavelmente verdadeira, mas ela precisa continuar a ser testada. E à medida que ela é testada e não é rejeitada, ela se torna cada vez mais provavelmente verdadeira. Não obstante a filosofia e a ciência tenham um compromisso com a verdade, ninguém pode dizer que a sua ideia, a sua hipótese é a expressão final da verdade. Porque sempre pode haver alguma outra hipótese ou alguma outra ideia que negue aquela verdade, que contradiz aquela verdade. Então se diz, por exemplo, que ciência é um conjunto de verdades provisórias. Então, quando nós testamos uma hipótese em qualquer campo da investigação científica, seja na biologia, na física, na química, na astronomia, nas ciências sociais, quando se investiga uma hipótese, se chega à conclusão que aquela hipótese resistiu ao método de investigação, nós podemos dizer que ela é provavelmente verdadeira. E, inclusive, boa parte do método científico, quando se pode repetir os fenômenos ou observar fenômenos que se repetem, esses fenômenos são depois, ou esses números que se repetem, são depois submetidos a testes matemáticos de probabilidade. E a comunidade científica concorda que para que se aceite um determinado evento como provavelmente verdadeiro, que ele tem que ter no mínimo 95% de probabilidade de estar correto. Vamos pegar, por exemplo, uma investigação que se utiliza na parapsicologia, para investigar, por exemplo, a possibilidade de uma precognição, ou seja, de alguém prever um acontecimento futuro. As investigações no campo da parapsicologia hoje são um pouco caiu de moda, porque já se esgotou. Realmente determinados fenômenos são comprovados matematicamente que há uma alta probabilidade de que eles aconteçam. A precognição, por exemplo, como é que se faz um teste nesse sentido? Um determinado indivíduo que tem essa característica, ou supostamente essa característica de possivelmente prever o futuro, ele é submetido a um determinado teste com um baralho de 4 figuras diferentes, pode ser até um baralho comum, são 4 figuras diferentes que se utilizam normalmente nessas investigações. Então ele tem que, alguém embaralha, vai tirar uma carta atrás da outra, ele tem que escrever uma sequência em que aquelas cartas vão aparecer, o quadrado, a onda, etc. Ele escreve aquela sequência, depois alguém vira as cartas do baralho e vê quantas vezes ele acertou. Se for por acaso, qual é a probabilidade dele acertar? 1/4, são 4 cartas, ele tem 25% de chance de acertar cada casa. Mas se ele acertar, em vez de ser 25%, se ele acertar 30% ainda, pode ser uma casa. Se ele acertar 40% ainda, então isso é repetido tantas vezes, e se ele tiver, depois de várias repetições, um acerto de 90%, muito provavelmente ele realmente previu que carta iria sair. Mas para que nós aceitemos uma hipótese como provavelmente verdadeira, dentro dos testes estatísticos, no mínimo 95%. Quer dizer, só poderíamos ter 5% de chance de estarmos errados. E às vezes, uma determinada hipótese investigada, depois é submetida a um outro tipo de investigação, que se observe que houve um erro metodológico, aquilo tudo cai por terra. Então, por isso, toda ideia, toda hipótese, ela é investigada por vários pesquisadores diferentes. Aquela pesquisa é repetida em vários laboratórios, e depois que ela resiste
amplamente a investigação, que ela passa a ser considerada uma tese científica. Outro exemplo comum, né, a lei da evolução. Até então, a evolução, até o século XIX, a evolução era apenas uma ideia, né? Nós víamos um conjunto de animais diferentes e perguntavam: essas diversas espécies foram criadas por Deus do jeito que elas são, ou umas evoluíram das outras? Então, os partidários da ideia fixista, não, todas as espécies foram criadas como elas são. E outros, né, imaginavam que as espécies foram evoluindo umas a partir das outras, mas não havia uma hipótese para explicar isso. E aí Charles Darwin, no século XIX, final do século XIX, ele propõe uma hipótese, que é da seleção natural, que com essa hipótese ele consegue explicar o processo evolutivo. Mas era apenas uma hipótese. A partir de então, essa hipótese vem sendo testada até os dias atuais. E principalmente hoje, com a engenharia genética, com os testes genéticos, se pode traçar com precisão qual foi a sequência de aparecimento das diversas espécies na Terra, inclusive utilizando fósseis de espécies que desapareceram. Com testes genéticos se traça o parentesco das raças humanas, inclusive o trajeto, né, que essas raças seguiram até chegar, por exemplo, na América. Né, que trajeto os primeiros humanos que saíram da África, que caminho eles percorreram, tudo examinando geneticamente as populações. Então, a partir dessas provas repetitivas, as hipóteses vão sendo confirmadas e vão se tornando verdades, mas ainda verdades provisórias. Então, nossos métodos de conhecimento da realidade vão desde a observação, a formulação de histórias, de lendas, até a pesquisa, a investigação filosófica e científica. A filosofia também estuda os mesmos fenômenos, só que a filosofia trata apenas, utiliza o método racional. Enquanto que a ciência busca estudar as leis que regem os fenômenos, a filosofia vai mais além. Ela busca as causas primárias. Causas primárias não podem ser investigadas cientificamente. Então, elas têm objetivos diferentes, mas ambas observam os mesmos fenômenos. E todas as vezes que a humanidade se depara com um novo fenômeno, um fenômeno que não era ainda registrado ou que não era muito comum, né, alguém vai se debruçar para tentar entender aquele fenômeno. E foi o que aconteceu com o fenômeno mediúnico. A partir do século XIX, mais precisamente o ano de 1848, esses fenômenos da intervenção dos espíritos se tornaram muito frequentes. Sempre existiram, mas com uma frequência tão pouco importante que atraía a atenção de um ou outro, mas não atraía a atenção da maioria. Mas a partir de 1848, segundo Arthur Conan Doyle, aquele famoso novelista britânico que criou o personagem Sherlock Holmes, e que foi um estudioso desses fenômenos, ele escreveu um livro chamado A História do Espiritualismo, que traduzido para o português foi erroneamente, porque foi uma editora espírita que traduziu esse livro, traduziu como A História do Espiritismo. Não tem nada a ver com a história do Espiritismo, é a história do espiritualismo. Ele dedica ao espiritualismo francês apenas um capítulo do seu livro. Mas ele vem estudando, vem relatando fenômenos de manifestação do mundo espiritual desde a mais remota antiguidade, passando por alguns poucos fenômenos mais relevantes, e quando chega no fenômeno de Heidesville, a partir de então, 1848, ele diz o seguinte, que houve uma invasão organizada, os espíritos invadiram a Terra, e praticamente em todos os lares havia comunicação com o mundo espiritual. Então, a partir daí, atraiu não apenas os curiosos, que brincavam com as mesas girantes, fazendo perguntas tolas, até dos pensadores e dos estudiosos, dos cientistas, que buscavam o estudo daquele fenômeno. Então, o fenômeno novo tem que ter uma disciplina científica nova para estudá-lo. Que nome teve essa disciplina? Até hoje não se chegou a nenhum consenso.
um estudioso francês chamado Charles Richet, né, que era um médico fisiologista, foi até detentor de prêmio Nobel, passou a estudar esses fenômenos e denominou aquela disciplina de metapsíquica, algo que estava além do psiquismo. E ele fez muitas experiências, e inclusive experiências parecidas com a que futuramente fariam os parapsicólogos. A parapsicologia surgiu da metapsíquica, depois alguns denominaram de parapsicologia e hoje não tem ainda nenhum nome especial. Mas esse tipo de fenômeno continua a ser muito estudado dentro das academias, das universidades, dos departamentos científicos e, curiosamente, muito mais fora do Brasil do que no Brasil. Recentemente é que se tem criado dentro das universidades brasileiras alguns departamentos destinados à investigação desse tipo de fenômeno, inclusive da reencarnação. Evidentemente que não poderia ser diferente, os professores que no Brasil se dedicam a isso, em sua imensa maioria, são espíritas, mas fora do Brasil não, nada tem a ver com o espiritismo. Mas de qualquer maneira, esse tipo de fenômeno também que atraiu a atenção de muitos cientistas, atraiu a atenção de um professor. Allan Kardec foi um cientista? Não, nunca foi. Foi um filósofo? Nunca foi. Ele era um professor, um pedagogo, e que estava interessado no estudo do magnetismo, que estava muito em voga naquela época, e numa reunião onde havia magnetizadores e as pessoas estavam vendo o magnetismo, hoje nós chamamos de hipnose. Ele entrou em contato com algumas pessoas que lhe falaram das mesas girantes. E depois de algum tempo, depois de duvidar, ele tinha um pensamento cartesiano, ele foi educado, a metodologia cartesiana estava imprimindo o pensamento daquela época. Então a primeira coisa que ele fez, eu não acredito. Não acredito que uma mesa vai ter nervos para cérebro para pensar, nervos para agir, e que possa dar respostas até lá, até que eu comprove. Isso aí é conversa para se dormir em pé. Mas ele constatou que aquele tipo de fenômeno era real. E não ficou como cientistas preocupados em achar uma explicação ou em convencer os outros a partir dos seus experimentos que aquele fenômeno era real, como muitos dos seus contemporâneos, centenas dos seus contemporâneos. Ele já percebeu que aquilo ali trazia explicação para muitos fenômenos ou por muitas questões da existência humana que até então não eram respondidas. Portanto, a doutrina espírita nasceu não da cabeça de um filósofo, portanto ela não é uma filosofia, não nasceu dentro de um laboratório de pesquisa, portanto ela não é uma disciplina científica como a maioria, como a biologia, a filosofia, a física, a química, as ciências sociais. De onde vêm os postulados da doutrina espírita? Quando se deparou pela primeira vez com o fenômeno das mesas girantes ou com aquelas batidas na casa da família Fox, nenhum dos que assistiram os primeiros fenômenos formularam uma hipótese. Vamos ver o que está causando isso. Deve ser talvez espíritos, porque sempre acreditamos em espíritos desencarnados que estão produzindo esse fenômeno. Então vamos investigar se essa hipótese é verdadeira. Não precisou de nada disso. O próprio fenômeno se revelou. Aquele espírito que estava produzindo aquelas batidas falou: eu sou um espírito, eu vivi entre vocês, morri, mas continuo vivo. Não sou demônio, como estavam pensando os membros daquela família. Até uma das meninas apelidou de pé de cabra e pediu um barulhento: pé de cabra, repete isso aqui. Os barulhos se repetirem. A partir daí estabeleceram o processo de comunicação. Portanto, aquele fenômeno foi uma coisa sujeita, nunca tinha acontecido. Nenhum fenômeno biológico, físico, químico se revelou: olha, eu sou uma reação de tal elemento com tal elemento formando tal molécula. Nós tivemos que investigar duramente para saber quais são os elementos que formam a água, como é que é o átomo do ouro. Mas aquele fenômeno se deu de graça. Eu sou um espírito que estou manifestando através de alguém que tem uma sensibilidade especial. Então era um fenômeno novo, sui generis,
que passou a ser investigado, mas o professor Hippolyte Léon foi adiante. E aí, o que ele fez? Ele já recebeu pronto 50 cadernos contendo perguntas e respostas que os seus amigos faziam os espíritos através das mesas girantes. Ou já estava um pouquinho mais avançado o processo de comunicação. Amarrava-se um lápis numa prancheta, as pessoas colocavam a mão e a prancheta escrevia sobre, o lápis escrevia sobre uma lousa de ardósia. E um pouco depois o médium mesmo segurava o lápis e escrevia. Então ele precisava checar se aquelas respostas vindas do mundo espiritual, muitas completamente discordantes, eram verdadeiras ou falsas. E ele percebeu que entre os espíritos haviam alguns ignorantes, outros sábios, tanto quanto entre os encarnados. E como nós não podemos acreditar em qualquer um que nos conta uma lorota, que boa parte do que nos fala é, como está na moda hoje, fake news, né? Fake news sempre existiu. O ser humano tem uma tendência enorme de contar mentira, e principalmente os políticos. Os políticos são essencialmente mentirosos. Para esse político, esse presidente mente muito, todos mentiram, né? Mais ou menos, é uma característica nossa. Para nos defendermos, para tirarmos vantagem, nós inventamos a sua, nós mentimos. E inclusive dizem alguns que a capacidade de mentir, de contar lorota e de falar mal da vida dos outros, começou há 30 mil anos atrás, foi uma das questões que avançaram o processo de evolução das sociedades humanas. Nossa capacidade de nos reunirmos em torno de uma fogueira e começarmos a falar uns dos outros. Então, mentira sempre esteve presente. Precisamos separar o joio do trigo. Então, como é que ele ia checar, né? Ele arranjou um método, o primeiro método, né? Duvidar e verificar se aquilo era coerente, se era racional. Então, todas aquelas perguntas ele submetia à razão. E, evidentemente, que deixou de lado muitas respostas absurdas. Coisa que hoje em dia está sendo muito utilizada. De vez em quando nós nos deparamos com livros ditos psicográficos que nos trazem verdadeiros absurdos. E tem muitos companheiros tomando essas revelações como verdadeiras. Mas o professor Rivaio submeteu-as ao crivo da razão e verificava se aquilo tinha lógica, se não tinha lógica e se era coerente com os conhecimentos científicos da época. O que é isso? Método filosófico. Então, embora ele não tenha criado essa filosofia, ele, utilizando o método filosófico racional, pela lógica, foi selecionando, separando o joio do trigo. Mas algo racional, algo lógico, não precisa ser necessariamente verdadeiro. E o que ele fez então para validar a resposta dos espíritos? Determinada resposta foi dada por um espírito ilustre, né? São Tomás de Aquino, um dos que responderam suas perguntas, Fênelon, São Luís de França, próprio Sócrates, Platão. Mas será que são eles mesmos? Será que aquela resposta é verdadeira? Não, ela tem lógica, faz sentido, mas aí ele pôs um método científico, porque é baseado em matemática. Eu vou fazer a mesma pergunta para vários espíritos diferentes, através de médiuns diferentes que não se conhecem. Porque se um médium conhece o outro, eles podem trocar ideia, ou o mesmo médium passa a sua opinião pessoal e não do espírito. Então a mesma pergunta ele repetiu para mais de 10 médiuns diferentes. Então diz que, ou muito mais, mas diretamente mais de 10 colaboraram. E ele só acatava como provavelmente verdadeira a resposta que passava por tudo isso. Então ele perguntava para um espírito, ele dava uma resposta. Perguntava para um espírito, dava uma resposta parecida. Opa, dois falando a mesma coisa, pode não ser coincidência, mas pode ser. Então se um terceiro responde do mesmo jeito, aumenta a chance de ser verdadeiro. Se um quarto responde, então 10 respostas coincidentes, a chance de ser verdadeiro. Então isso é método científico. Então nós podemos dizer que a doutrina espírita, como o próprio nome indica, é uma doutrina.
Ou seja, se nós formos pegar no dicionário o que vem a ser doutrina, doutrina é um conjunto de princípios. Há doutrinas que são de caráter filosófico, há doutrinas que são de caráter científico. Nós pegarmos, por exemplo, o evolucionismo, esse termo ismo significa doutrina. Evolucionismo, confucionismo, socialismo, espiritismo, tudo que termina em ismo, catolicismo, cristianismo, terminou isso, significa ser uma doutrina. Então há doutrinas que são de caráter filosófico, doutrinas que são de caráter científico. O evolucionismo é uma doutrina científica. E a doutrina espírita, ela tem um rol, um conjunto de princípios que em primeira mão não foram concebidos nem por um filósofo, nem por um cientista. Foram princípios revelados. Foram os espíritos que os revelaram através dos médiuns. Então nós podemos dizer que essencialmente a doutrina espírita é uma doutrina revelada. Mas todas as doutrinas teológicas são reveladas. A teologia é o ramo do conhecimento humano que estuda Deus. Teos, Deus, logos, estudo. Mas qual é o método da teologia? A teologia sempre se baseia em uma revelação. E de acordo com os princípios teológicos, toda revelação oriunda de Deus, ela é o princípio da verdade e não pode ser modificada. Então qualquer princípio, qualquer revelação que é modificada não veio de Deus. Então as doutrinas teológicas são estanques. Elas não podem, os seus princípios não podem ser nem questionados. Assim não podemos questionar os dogmas católicos, os dogmas protestantes, os dogmas de nenhuma, embora não sejam demonstrados e muitos deles não sejam lógicos e alguns até absurdos. Como é que nós podemos admitir que Deus, sendo o Criador e o Pai de todas as coisas, pode no final, no juízo final, condenar alguns filhos eternamente para o inferno, enquanto outros são promovidos ao paraíso? Isso não tem lógica nenhuma. Isso é incoerente com a sabedoria de Deus e com a justiça divina. Mas isso não pode ser questionado dentro dos dogmas de determinadas doutrinas. Então esse é o caráter da revelação da maioria das doutrinas teológicas. E a doutrina espírita, então, é uma doutrina revelada com caráter diferente. E Allan Kardec gasta o primeiro capítulo inteirinho do livro A Gênese para estudar, discorrer sobre o caráter da revelação espírita. Ela foi sim revelada. Não foi ele que concebeu os princípios da doutrina espírita, nem nenhum cientista ou outro filósofo. Elas foram reveladas pelos espíritos. Revelação direta de Deus? Não, evidentemente que não. Embora a maioria das doutrinas teológicas são reveladas através de um profeta, né, e são tidas como de origem divina e portanto infalíveis, a doutrina espírita foi revelada pelos espíritos, que são falíveis, mas que foi um movimento importante para a Terra naquele momento. Tanto é que consideramos que esse movimento é a terceira revelação prometida por Jesus e que está ali descrito no Evangelho de João. Não poderia ser trazido por qualquer espírito, mas sim por uma pleiade de espíritos superiores, e que tiveram essas informações, se não diretamente da divindade, de outros espíritos superiores que falam mais aproximadamente com Deus. E nós sabemos que há um espírito que coordena essas informações que chegaram até nós através de dezenas de médiuns e que foram organizados por Allan Kardec. Há um espírito coordenador que se denominou o Espírito da Verdade e que para alguns é o próprio Jesus. Isso é uma questão que ainda está em aberto, mas há uma mensagem colocada no Evangelho segundo o Espiritismo que dá a entender que o Espírito da Verdade, se não é Jesus, está falando em nome dele. Então é uma revelação que não é de Deus, mas é uma revelação de espíritos superiores. E aí certamente o Kardec deve ter lido Paulo, né? Não creiais em todos os espíritos, vide antes se os espíritos vêm de Deus. E como é que ele poderia checar se aquele era Fenelon ou era um impostor? Não importa. Se aquele pensamento era digno de um Fenelon,
Não importa o nome que era dado, era de Fenelon, ponto final. Se aquele pensamento era digno de um Santo Agostinho, era digno de um Sócrates, não importa o nome que assina, o que importa é a ideia. Por isso ele utilizou o seu conhecimento, o seu método racional para checar aquelas hipóteses. Então a doutrina espírita é uma doutrina revelada. Entretanto, é uma doutrina que exige ser checada pelo cunho da razão. É uma doutrina revelada, porém racional. Ele chega até a afirmar que a fé só pode ser inabalável se ela encarar a razão. Porque uma fé que não encara a razão, que não tem lógica, é uma fé que é manca, é uma fé transitória. E, portanto, a doutrina espírita é uma doutrina revelada, mas uma doutrina que exige ser questionada. E uma doutrina que pode ser mudada à medida que o nosso raciocínio ou com outras informações exijam essa mudança. E ele até disse que a doutrina espírita tem que caminhar junto com a ciência. Se a ciência demonstrar que algum dos seus pontos está enganado, ela deve mudar. Só que até hoje isso não aconteceu. As investigações científicas, a cada dia que passa, estão confirmando as teses da doutrina espírita. Então nós poderíamos dizer que a doutrina espírita é uma doutrina revelada, mas que foi submetida ao crivo da razão e a método científico. Então a doutrina é com base filosófica, com base científica, mas é uma doutrina de caráter revelado. E o seu caráter religioso? O que vem a ser uma religião? Deve ter sido a atividade religiosa a mais antiga das atividades das reuniões sociais da criatura humana. Todas as épocas da humanidade, desde que nós começamos a raciocinar, nós percebemos fenômenos que nós não podemos nem explicar nem controlar. Então admitimos a existência de seres superiores a nós que controlam esses fenômenos, se não controlam também a nossa vida. E acreditávamos que quando as coisas iam mal é porque esses seres superiores estavam chateados conosco, ou enraivecidos conosco. E quando as coisas iam bem, quando na época de coletores e caçadores encontrávamos comida fácil, ou na época já de agricultores a colheita era boa, os animais prosperavam, então é porque esses seres superiores estavam satisfeitos conosco. Então nós organizávamos atividades para agradá-los. E evidentemente, como não poderíamos abstrair uma divindade diferente de nós imaginávamos que as divindades eram parecidas conosco, ou com os agentes da natureza, e aí construíamos ou fabricávamos alguns artefatos de pedra ou de madeira que representassem essas divindades, e a eles dávamos nomes. Cada tribo tinha a sua divindade particular, a sua representação e o seu nome. E à medida que as tribos foram formando as primeiras civilizações, esse conjunto de deuses foram formando um panteão, como os deuses do Egito, os deuses da Grécia, os deuses de Roma. Então essas divindades tinham defeitos e qualidades das criaturas humanas. Se nós gostávamos de dançar, certamente as divindades também gostavam, organizávamos danças, batuques, cantos e até sacrifícios de seres humanos, de animais. Tratávamos nessas atividades, que eram atividades religiosas, a mesma coisa que como se nós estivéssemos sendo agradados. E surgiram determinadas pessoas na tribo, que eram encarregadas de conduzir o culto religioso. À medida que o tempo passa, essas criaturas, muitas delas médiuns, e por isso mesmo foram adquirindo autoridade sobre os demais indivíduos da tribo, foram se tornando os xamãs, os pajés, os orientadores espirituais da tribo. E quando surgiram as primeiras civilizações, os sacerdotes das religiões oficiais de todas as civilizações antigas. E esses sacerdotes, esses xamãs, esses pajés, começaram a perceber que a sua atividade era importante, era necessária para a tribo e trazia-lhes algumas vantagens, poder e até, finalmente, riqueza. E os sacerdotes das diversas religiões foram acumulando riquezas. E foram construindo, à medida que o tempo passava, os ritos, os cultos, e as vestimentas, os templos, os altares e, evidentemente, as oferendas e tudo mais.
E isso então é o que nós temos hoje de ideia de religião. Religião então é qualquer coisa que tenha um rótulo, que tenha determinados dogmas, que tenha determinado rito, que tenha determinados sacerdotes. Então essa é a ideia que se tem hoje de religião. Não sabemos quando é que o termo religião começou a ser utilizado, nem o real significado etimológico. A ideia mais aproximada é que religião é uma atividade que permite a religação da criatura ao Criador. Viria de um termo latim chamado religiones, né? Religiones, de religação da criatura ao Criador. Não se tem certeza se essa etimologia é real, mas é a mais apropriada ou a mais aproximada. Então a religião seria qualquer atividade que liga ou religa a criatura ao Criador. E dentro da doutrina espírita nós começamos a perceber, pela sua lógica, que a nossa ligação com o Criador não pode ser através de ritos. E nós derrubamos, né, os dogmas, porque todas as revelações têm que passar pelo crivo da razão. Então a reencarnação não é um dogma, mas uma conclusão que nós tiramos pelo fato de que as desigualdades só podem ser explicadas porque alguns espíritos evoluíram mais do que os outros, ou porque nós estamos passando por problemas que a lei de causa e efeito nos produziu pelos nossos feitos passados. Então a nossa atividade religiosa, o termo religião está tão deturpado, tão prejudicado pela utilização que nós criaturas humanas fazemos, que se encontra ou se busca outros termos substitutos para designar essa relação mais íntima da criatura com o Criador. Então, em vez de religião, nós designamos como religiosidade, como espiritualidade, embora o termo religião teria sido adequado se não fosse tão mal utilizado. Então nós sabemos que nosso relacionamento com o Criador é um relacionamento íntimo, é um relacionamento de pensamento, né? E nos lembramos daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, né, no poço de Jacó, quando ela fala que como é que você, que é um judeu, está falando comigo que sou uma samaritana? Samaritanos e judeus, eles tinham a mesma religião, acreditavam no mesmo Jeová, tinham os mesmos patriarcas, né? Inclusive ela estava no poço de Jacó, né? Entretanto havia uma disputa entre eles, porque os judeus diziam que, no caráter religioso e não de raça, né, que Deus só poderia ser louvado em Jerusalém, principalmente no templo de Salomão, enquanto que os samaritanos diziam que Deus deveria ser louvado naquele monte sagrado onde estava o poço de Jacó. Essa era a grande discordância. Jesus fala para ela que Deus é Espírito, e chegará um dia que em Espírito e verdade Ele será louvado. Só poderemos louvar o Criador, né, que é Espírito em Espírito e verdade. Nós aprendemos isso, que o nosso Criador que essa relação só pode ser uma relação íntima, né? De entrarmos no nosso quarto interno, nos recolhermos e aí no nosso quarto interno orarmos ao nosso Pai de coração para coração. É um processo que não exige nenhuma atitude corporal especial, de mãos postas, de joelho, sentado, em pé, deitado, nada disso importa. Importa que a nossa alma se coloque em sintonia com esse grande ser que criou o universo, que permeia todas as criaturas do universo. Então Deus está aqui, está no nosso interior, nós temos a centelha divina, que é através dela que nós temos que entrar em contato com o nosso Pai Criador. Então a nossa atividade religiosa ou de religiosidade é uma atividade de busca íntima, e aí é que nós nos diferenciamos das demais religiões. Então nós poderíamos dizer que a doutrina espírita é uma doutrina de caráter, é uma doutrina revelada, deve ter os seus princípios, todos nós conhecemos. O primeiro deles é a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, a sua eternidade. Dizem alguns pensadores que a alma humana não é eterna, eterna é só Deus, porque não teve princípio. A alma humana foi criada, então a alma humana não é eterna, mas é imortal. O processo da comunicação entre os dois planos, o processo da evolução espiritual, o processo da reencarnação, porque não é possível, numa única existência corpórea, nós adquirimos todas as condições do processo evolutivo.
Então a evolução se faz através de milhares de reencarnações, desde as espécies irracionais da natureza. Passamos a nossa centelha divina através de múltiplas espécies até chegarmos na racionalidade e depois vamos para outras paragens em direção à angelitude. E a pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único mundo habitado, né? Não há um único planeta no universo que seja isento de vida. Pode não ser vida biológica, como é a vida biológica atual da Terra, que um dia vai desaparecer. Mas nenhum planeta existe só para estar ali. Todos eles são celeiros de vida. Então esses são os princípios da doutrina espírita, que foram revelados pelos espíritos, que precisam ser investigados racionalmente e que tem também bases científicas, como aquela que Allan Kardec criou da universalidade do ensino dos espíritos. Repetir a pergunta. Nós hoje às vezes aceitamos uma revelação, não foi fulano de tal que é médium, o espírito tal revelou, então isso é verdade. Esquecemos que nós devemos aguardar um pouco mais, esperar que outros espíritos, através de outros médicos, confirmem e que aquilo pelo menos faça algum sentido, tenha alguma lógica. E esses princípios nos conduzem a essa religiosidade. Nós sabemos então que a nossa origem é divina, né? Como diz o poeta Castro Alves, né, através de Chico Xavier, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, né, na poesia Marchemos, quando ele fala da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz mover. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque nós já temos uma certa capacidade de entendermos racionalmente esses princípios, porque outros princípios dogmáticos não nos satisfazem. E o que essa doutrina tem que fazer na nossa vida? Que consequências nós devemos que tirar dela? É que, de posse desses conhecimentos, nós não podemos continuar sendo sempre os mesmos. Nós temos que fazer diferente. Ao longo de toda a nossa caminhada evolutiva, nós temos repetido erros, porque certamente em algum momento aqueles erros foram vantajosos. Determinadas atitudes nossas em passado remoto nos trouxeram vantagens. E aí a nossa tendência é de repetir aquilo que nos trouxe algum dia alguma vantagem, que nos trouxe algum prazer. Entretanto, nós não percebemos que as consequências daquele prazer podem ser dolorosas. Porque o que caracteriza a nossa racionalidade é a capacidade de nós percebermos a possibilidade de múltiplas respostas diante dos desafios da vida. O irracional não tem essa possibilidade. Ele só reage instintivamente. Então o animal, o predador está com fome, ele mata a presa para se alimentar. Ele não tem alternativa. Mas o homem, diante dos desafios, seu raciocínio permite verificar possibilidades de diferentes respostas, e aí nós escolhemos. E muitas vezes escolhemos um caminho que nos foi vantajoso no passado. Só que quando a resposta é a adequada, e essa adequabilidade se baseia em quê? Qual é o gabarito para sabermos se a resposta é adequada ou inadequada? Esse gabarito são as leis divinas. Então, se a resposta, se a nossa atitude for em resposta a um determinado desafio, estiver em sintonia com as leis divinas, nós podemos dizer que é uma resposta inadequada. Se ela não estiver em sintonia, a resposta é inadequada. E todas as vezes que nós produzimos uma resposta adequada, aí nós vamos aprender a repeti-la. Todas as vezes que produzimos uma resposta inadequada, a nossa tendência seria não repeti-la, a não ser que nós já estamos tão habituados com ela, aquela resposta está na nossa zona de conforto, porque em algum momento de nosso passado reencarnatório ela foi adequada para a nossa sobrevivência, por exemplo. E hoje não seria mais adequada. Então todas as respostas adequadas são percebidas como prazerosas. Todas as respostas inadequadas são percebidas psiquicamente como dolorosas. E muitas vezes nós vivemos num sofrimento contínuo porque persistimos em reagir
aos mesmos estímulos, do mesmo jeito, que não dá mais certo. E aí nós aprendemos dentro da doutrina espírita que nós temos que nos modificar. Só evoluiremos se nós passarmos a responder de forma diferente daquela que respondíamos antes. E essa diferença tem que estar de acordo com as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência. Então, nós temos a obrigação, como estudiosos da doutrina espírita e, portanto, conhecedores do Evangelho de Jesus, de nos portarmos de forma diferente como vínhamos nos portando até então, de combatermos as nossas más inclinações, de buscarmos hoje sermos melhores do que fomos ontem. É assim que Allan Kardec define o verdadeiro espírito: aquele que busca combater as suas más inclinações, buscando ser hoje melhor do que ontem. Então essa é a consequência mais importante que a doutrina espírita tem que fazer em nossas vidas, a de nos estimular pelo conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, e nesse mundo espiritual nós estamos incluídos porque somos espíritos vestindo um corpo de carne, de termos que nos modificar para nos enquadrarmos no processo evolutivo que nos leva a Deus. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos até que finalmente retornamos à luz divina. Mas essa caminhada pode ser mais demorada e dolorosa, ou menos demorada e menos sofrida, de acordo com as atitudes que nós vamos tomando a cada desafio que enfrentamos na nossa existência. Que Jesus nos abençoe.